Também, se fosse o Cuca, também não? Aí eu tenho que manter minha coerência. Não, você não só manter a coerência. Pode ser coerência. É falar, olha, numa situação dessa, eu posso mudar meu pensamento. E outra, Pascoal, o Cuca não seria um técnico para quarta-feira. O Cuca seria um técnico para o longo prazo, independente do que aconteça na quarta. Desculpas, não tem problema, manter a coerência, eu mudaria. A gente deixa. Então você não manteve a coerência. Não, para manter minha coerência. Eu não tenho muita coerência, então... O senhor tomou chá de contraditório. A partir desse dado novo, a partir dessa informação, se transforma o panorama. Claro. Muda-se tudo. É claro que o Cuca tem o trânsito livre no São Paulo. As pessoas que estão lá no São Paulo gostam dele. Tem crachá ainda, isso? Ele tem crachá lá. E eu acho que aí muda a figura. Porque o Cuca é capaz de dar esse choque que o São Paulo precisa para uma partida como essa. Eu recebo outra informação que é o seguinte, que não recebeu até o momento sequer nem uma ligação, nada. Não, zero. Não, mas isso muda. Se for esse o panorama. Mas é aquele tipo de ligação, Pascoal, que é ligar e fechar, entendeu? Não precisa ficar barganhando preço, sabe? Tipo, São Paulo. Cuca, quer? Teu armário tá aqui, aquela vaga de estacionamento que você queria parar embaixo da árvore sempre, pode. Mas sua. Com essa chuva, É verdade, não pode deixar o carro embaixo da árvore, não. De árvore tá dando problema. Mas é aquele tipo de negociação, Pascoal, que não vai se arrastar, entendeu? Tipo, o Cuca, se ele recebe uma ligação de São Paulo agora, ele fecha daqui 3 minutos, ele já tá no cartório assinando o documento. Mano, só se for uma decisão do presidente do São Paulo. Se for o presidente de São Paulo falar, eu vou mudar, Raí, eu vou mudar. Porque o Raí já deu, já disse que não vai mudar. Não vai mudar. Então, aí é aquela história. A mudança de técnico implica na saída Mas, ô Sormani, até aí, o Cuca seria um fato novo. O Raí não trabalha com essa possibilidade de ter o Cuca hoje. Mas, por exemplo, o Raí, ele pode ser qualquer coisa, mas burro ele não é. Burro ele não é. O Leco chama ele e fala, Raí, o negócio é o seguinte, eu não tô querendo passar por cima de você, mas senta comigo aqui e vamos analisar. Até agora, o que o Jardine tem apresentado é convincente? O próprio Raí assumiu que não. Ele falou que está muito aquém do que eles esperavam, mas que ele acredita no potencial do treinador. Ele vai expor números, ele fala, Raí, é isso que nós temos. Para quarta-feira, é a vida do São Paulo no ano. O que vai acontecer na quarta-feira vai definir o nosso futuro nesse ano de 2019. O Cuca é uma possibilidade real. Vamos trocar agora? A gente não demite o Jardine, sabe? Mantém ele como auxiliar, alguma coisa. Sensível a isso, entendeu? Tudo bem. Senta e conversa, cara. Chegamos à conclusão de que era melhor mudar e estamos mudando. Voltando ao Corinthians, Pascoal, o Corinthians estava lá fechando o Bruno Mendes, o uruguaio. O Corinthians está contratando o Lucão, em São Paulo? Não sei disso. Lucão? O que você acha, Pascoal? Vai errar. Por que vai errar? Estou perguntando ainda, estou tentando checar se procede. Será que ele é mau zagueiro ou o São Paulo também não deu tranquilidade para ele se desenvolver, jogava na pressão, tem um amigo meu que diz o seguinte, você quer testar o cara? Bota no seu para jogar. Ó, eu vou contar um negócio. Testa ele. O Benjamin acha que o Lucão foi perseguido pela torcida. Eu vou te contar um negócio e eu não vou citar a fonte. Na época do São Paulo, que aconteceu tudo aquilo com o Lucão. E aí quando o Lucão já estava afastado, uma pessoa do Corinthians, muito influente, falou o seguinte para mim, eu traria fácil, aqui joga. Coincidência eu ouvi isso, há quanto tempo faz aquilo? Um ano e meio? Dois anos já? Uns 2 anos já. Coincidência eu ouvi que 2 anos depois... Chegou a comentar isso, eu lembro que você falou. A pessoa falou para mim, traria fácil, aqui joga. Acompanho desde a seleção lá da base. Tem uma expectativa que ele jogava. De negociar o Léo no meio do ano. Então, mas vamos checar para ver. Expectativa de vender o Léo. Está trazendo um jogador com a mesma faixa etária da seleção do Uruguai por um preço que eu acho muito caro, 3 milhões de... E o Bruno Mendes fechou? Tá, o Bruno Mendes só falta sair da seleção, chegar no Wanderers e fazer a rescisão de contrato. Sabe quem me lembra muito o estilo de jogo do Lucão? De um cara que deu muito certo recentemente aqui no Brasil, que foi o Vitor Hugo do Palmeiras. Um zagueiro rápido, é um cara de saída de bola, o Lucão. Mas não é um garoto, Facincani. Vai trazer mais um cara aí que pode ser uma promessa, cara? Não é promessa. Eu acho que o Lucão, desde aquela época eu falava isso. Eu não achava ele essa porcaria Eu não acho ele mau jogador também, Muito pelo contrário. Mas é uma promessa. Aquele São Paulo era pressionado em clássicos, que jogava do Corinthians. Estava em Portugal. Portugal. Era pressionado em clássicos. A gente sabe que o São Paulo hoje, a defesa do São Paulo, qualquer um que entra lá, tem uma bomba relógio nas mãos. O São Paulo, naquele momento, era o primeiro ano pós-Rogério Ceni.
Era um time que não tinha e ainda não tem estrutura psicológica para qualquer jogador se desenvolver. Ele não é mau jogador. Aliás, alguns jogadores que têm tido dificuldades no São Paulo não são ruins, muito pelo contrário. Mesmo a garotada. O Elinho é mau jogador, corre o risco de ficar só sendo o Elinho. O Liseiro é um baita jogador, corre o risco só de ser o Liseiro. Eu tô tentando checar, ainda não consegui checar, mas se realmente trouxer, olha, 2 zagueiros numa semana, hein? Se for, eu tô tentando checar, ainda não consegui, 2 zagueiros, Bruno Mendes e Lucão. Sim, aí você vai... Então, olha, sinal que já tem o Corinthians, que já tem 2 jogadores jovens também para a zaga. Estão jogando os mais experientes e ainda tem o que veio da Ponte Preta, o Marlon. Quer dizer, o Corinthians passa a ter 6 zagueiros. Tinha 3. Já vou te dar a resposta zagueiros. Já. Vai falando aí. Você está perguntando aí? Então a minha fonte já está me respondendo em alguns segundos. Em alguns segundos. Segura o break aí em alguns segundos, produção. O Corinthians passaria a ter 6 zagueiros. O momento do Lucão foi muito ruim no São Paulo. Muito ruim. O senhor pegava no pé muito ruim, muito ruim. Você perseguia ele. Não perseguia. Às vezes parecia uma coisa gratuita. Fechado. Vai trazer o Lucão? Não, já fechou. Contrato de 2 anos? Eu perguntei, o Lucão fechou o Corinthians? Sim. 60 Corinthians e 40 São Paulo, veio grátis. Sem custo, contrato de 2 anos. Então tá fechado. Tá fechado, o Lucão foi contratado pelo Corinthians. Do Corinthians. Foi contratado, sim. E aí, Pascoal? Calaram sua boca. Não, minha boca não. E olha, eu vou dizer um negócio pra você. Eu vou dizer um negócio pra você. A pessoa que tá me confirmando foi a mesma pessoa que me falou naquela época. Isso, ó, são 2 anos de contrato. Então o Corinthians... Mano, tá por dentro do negócio, hein? Você não está na encolha, não fala nada. Corinthians, então, contrata Lucão. Ele vem sem custos de 2 anos. Boa contratação. Ó, e a informação que chega é o seguinte: uma aposta e um pedido de Fábio Carilli. Pois é. Não, eu tô falando, vem bem referendado. Só está fazendo exames médicos, só falta fazer os exames e assinar o contrato. Ele tá no Brasil, então. Tá. Vale a aposta pra mim. Então repete aí. E o Bruno Mendes também fechado. Só falta fazer o exame médico e assinar. Então por isso contrata 2 zagueiros. Fecha 2 zagueiros. Bruno Mendes, de 19 anos, do Uruguai. E o Lucão. É importante porque é aquela história que a gente fala, a história do elenco. Corinthians, se sai um jogador machucado, está suspenso, ou até de repente perde o Léo, como o Pascoal mencionou, o Corinthians sai muito bem, trazendo o jogador sem custo. Apenas pelo salário. No caso do Lucão, né? No caso do Lucão. O Bruno Mendes são 3 milhões e meio de dólares por 3 anos de contrato. Esse já achou. Rápido, que eu preciso chamar o break. Boa contratação, Lucão. Boa aposta. Acho que vale sim. É o termo que a pessoa usou, uma aposta de Fábio Carilli. Boa aposta. O São Paulo, não vou mais chamar de São Paulo, porque você pisou na bola comigo.